Ó, já estamos gravando. Eu só queria falar algumas palavras. Deixa eu ver aqui, que eu conversei hoje bastante lá com o nosso presidente, meio escondidinho, mas eu queria, em nome da diretoria da Filabras, né, Paula Ananias, Nail Murphy, José Bafei e o Renato Maruchran, agradecer a todos que estão presentes nessa Primavera Filabras. Agradecer especialmente ao Peter Meyer, né, que vai nos dar essa palestra, é a abertura, e nós estamos prevendo 5 palestras até o final de dezembro. Agradeço a todos que se ofereceram, tem outras pessoas que já se ofereceram para também dar palestra. Se tudo correr bem, e espero que corra, nós faremos talvez o Verão Filabras, outono, para a gente estar sempre divulgando a filatelia. A palestra vai se desenvolver, no final a gente abre para perguntas, para ter o chat, se alguém quiser fazendo alguma pergunta durante a palestra, pode deixando registrado. Que mais? Eu queria, assim, agradecer muito ao Peter pela atenção que ele me deu, pela cordialidade, né? O Peter é uma lenda viva, editor do catálogo enciclopédico, editor não, criador do catálogo enciclopédico, editor do catálogo do Brasil de selos, um livro maravilhoso, né? Acho que todo mundo sabe o valor que Peter tem e a gentileza, o atendimento que ele nos deu não tem preço. É isso. Peter, vou entrar com a imagem agora aqui, vou sair de cena também e vou colocar a imagem aqui, um minutinho só. Pronto, Peter. Agora posso falar? Pode falar, Peter. Então, primeiro agradecer o convite da Filabras para fazer essa breve exposição aí. Eu já avisei para todo mundo que está aí que eu sou muito falador, né? Eu falo demais. E realmente agradecer a diretoria da Filabras. Eu acho que é uma iniciativa incrível. A pandemia trouxe isso. A gente pode se ver, se falar, conversar, discutir. Ou seja, é possível a gente chegar no meio termo justamente com a dialética, né? As pessoas pensam de maneira diferente para chegar no único lugar, que seria um consenso, né? Eu terminei de ler um livro onde tinha uma frase de Napoleão, que a história é um monte de mentira onde a gente concordou em falar a mesma coisa. E é verdade, a história, de uma maneira geral, são mentiras contadas principalmente pelo vencedor, mas houve um acordo para que ela fosse contada dessa maneira uniforme. Filatelia, ela mexeu comigo justamente na parte da história, principalmente da história do Brasil, que é uma coisa que, quando a gente está na escola, não dá importância, mas com o passar do tempo você vê que existia uma ligação tão forte entre a filatelia e a história que passa a ser apaixonante. Então, eu considero a filatelia um desafio e eu não conheço nenhum filatelista que não tenha muita cultura. Nunca subestime um filatelista, seja ele de onde for, porque normalmente ele é diferenciado. E nesse caminho, nesse longo caminho dentro da filatelia, eu confesso que eu fiz praticamente de tudo. Eu dei aula em escola estadual, municipal, professor de história, fiz feira de antiguidade, fiz salão do hobby lazer no AMB, fui para programa de televisão, fui entrevistado por Armando Ribeiro, um cara entendia de filatelia, na Rádio Gazeta, TV Cultura, Selos de Todo Mundo nasceu no escritório, aquela iniciativa, enfim, eu não sei o que mais tem que fazer, sabe? Sinceramente, eu passei por todo o processo de jurado, colecionador, expositor, editor, e a frase que marca mesmo é essa aí. Quando eu fiz o enciclopédico, e eu tinha uma fase muito esotérica, ele é Blavatsky. E, na verdade, é o ramalhete de flores. E o Braga até lembrou de um artigo que escrevi jardineiro, né? Você vai colecionando folhas, plantas, vai reunindo. Então, o que é o editor? Ele é apenas o cara que amarra isso aí. Ele amarra. O Schiffer, que era o antigo editor do catálogo, ele
Ele vendeu para o meu pai em 76, porque ele fica com raiva, né? Então, olha, isso aí sou eu com 5 anos na Praça da República. Era normal ir para a Praça da República, né? Até hoje eu tomo sorvete. E a RHM abria segunda-feira. Aí, bem, abria segunda-feira porque o pessoal que vinha do interior ficava lá na Praça da República e segunda-feira o escritório estava aberto para receber o pessoal que tinha ido na Praça da República, que foi o Barros Pimentel que fundou, né? Mas é uma história bem longa também. O famoso Gravatinha, grande amigo meu. Aí teria que ir mais devagar, porque o que acontece é o seguinte: meu pai nasceu na Alemanha, ele nasceu na Alemanha e veio para cá em 32. Então, ele nasceu em 27, minha mãe também, e em 32. E ele gostava de nadar. Ele era treinador do Germânia. E ele terminou, ele fazia o Länderschule, que é a escola alemã que virou Porto Seguro. E com a guerra, foi proibido de estudar. Então, ele fez até o 4º ano primário. Acabou. E treinador de natação no Germânia, que virou o Clube Pinheiros. E o sonho dele era para a Olimpíada, só que ele dizia que tinha tempo, mas eu até hoje não acredito, tá? Para ele concorrer lá na natação. E com 15 anos ele saiu de casa, brigou com o pai dele, como eu briguei com ele também. Né? Alemão briga, olha no espelho e se bate. Né? E aí ele foi para a Olimpíada de 52 e viu, agora sim, o Ademar Ferreira da Silva, que ganhou o salto triplo. Ele já tinha ido em Londres, mas ele ficou, acho que 12º, 13º lugar. E o Ademar Ferreira da Silva, ele frequentava o paulistano, e quem dava carona para ele era amigo meu, ele também nasceu em 27. Ele bateu o recorde mundial, ganhou a primeira medalha de ouro no atletismo brasileiro, repetiu em Melbourne, um homem extremamente culto, que sofreu preconceitos enormes, porque o Ariel Gaioli, dono do Rádio Hotel em Serra Negra, que dava carona para ele, e ele, afrodescendente, indo no clube praticamente paulistano, né? Ele passou por maus bocados. Então, meu pai assistiu isso e assistiu um outro maluco chamado Tetsuo Okamoto. Pouca gente sabe, mas ele treinava natação, meu pai acompanhava. Isso aí, o cara treinava em Marília 3, 4 horas por dia, aí todo mundo ia embora, e o homem continuava nadando. Assim que japonês é louco, né? Continuava nadando. Quando chegou em Helsinki, ele fez medalha de bronze nos 1.500 metros, que é uma prova a pior delas, né? Eu lembro quando em Moscou, em 80, o cara fez 1.500 metros abaixo de 15 minutos, uma loucura, né? E RHM, ele foi um professor temático, porque ele começou a mandar cartas, já de Helsinki, em 52, para o Brasil. E ele tinha uma boa memória, mas uma memória tão grande, ele conhecia todos os resultados de todas as modalidades. Você fala assim, a Bela Bequila ganhou onde? Ah, ganhou em 60, 64, em 60 ele ganhou Roma descalço. E aí isso entrou, essa parte de esporte entrou dentro dele, dentro de mim e do meu filho também. Meu filho é maluco, ele acompanha beisebol coreano, japonês, sabe? Então, essa é a nossa forte ligação da família com o esporte, assim, né? Apesar de ele ser, quando eu brinquei lá com o Roberto, falei, como é que você vai se chamar, né? Como é que chama o seu nome? Eu falei, olha, Peter Pança é o melhor, tá? Porque tem. Então, Peter Pança, assim não tem problema. Por incrível que pareça, tem homônimo. E já aconteceu de homônimo não pagar conta, com meu nome. Igual, né? Então, aconteceram coisas assim incríveis por causa desse nome, né? Porque é um nome curto, só tem 10 letras, é muito comum, é um Silva na Alemanha, o Meyer é um Silva, tem um monte. Até o fevereiro tirou uma fotografia de uma filatélica Peter Meyer, para você ter uma ideia, na Europa. Então, é comum, né? Uma vez embarcando de fora para cá, nos Estados Unidos, eu falei, eu queria colocar as milhas. Eu não trouxe o cartão. Aí demorou. Eu falei, o que aconteceu? Senhor, é que tem 164 Peter Meyer aqui no computador. Você tem uma ideia.
né, para embarcar. Então, é muito comum, pode passar aí. Então, meu pai voltou para o Brasil com a minha mãe. Minha mãe, ela tem uma história na guerra. Quando começou a guerra, ela tinha 12 anos e ela trabalhava numa fábrica. E ela salvou um italiano, a vida dele, assumindo uma culpa. Então, antes, o escritório do meu pai era esse aí. Era o saguão do Correio. Ele comprava e vendia selos ainda em Gabaú. Né? Exatamente aí. E eles vieram para o Brasil e os selos que ele tinha foram roubados em Barcelona. Aí ele entrou num navio chamado La Coruña, na última classe com ela, e vieram para cá. Eles se conheceram em Hamburgo depois da guerra e vieram para o Brasil. E foram morar num porão, que até eu cheguei a ver, tinha uma lâmpada e uma cama. Dizia ela que passou fome e tal, passou fome na guerra também, né? Mas aqui também. Então, esses são os refugiados alemães, que com a guerra fechou tudo. Meu tio veio nesse navio Venduk, ficou preso aqui num campo de prisioneiro, tem carta de campo de prisioneiro, de Pindamonhangaba, Pouso Alegre, de alemães. Na verdade, era um campo de descanso, né? Os campos de prisioneiros japoneses nos Estados Unidos eram bem piores, né? E assim ele começou, ele alugou uma salinha na Barão de Itapetininga com Adalberto Marcos, na Barão de Itapetininga, e começou a fazer aquilo que sair da informalidade, né? Saiu da informalidade, ficou na Barão de Itapetininga 35 anos. Eu cresci numa rua pequenininha, minha adolescência foi numa rua perto do Segundo Exército, e o sonho de todo mundo é fazer o filho fazer faculdade. Eu fiz testes vocacionais, eu nasci para ser veterinário, mas eu descobri que não ia ser bom, então eu falei, quer saber? Vou fazer engenharia civil, que ainda é amplo, né? Você vai tentando pegar um funil, você não sabe o que você vai trabalhar, então você vai diminuindo. Aí, no terceiro ano de faculdade, eu me encantei por mecânica dos solos, passei a ser assistente aluno, aí eu me casei antes de me formar, saí de casa, brigado com meu pai, fui morar num lugar pequenininho, mais um barato, eu e a minha mulher, e comecei a dar aula de mecânica dos solos, fiz mestrado, enfim, tinha oportunidade de ir para fora, e num determinado momento, meu pai disse que iria fechar a firma, e foi em 83. Em 83, teve uma crise brava na engenharia de consultoria, e o escritório que eu estava tinha 150 pessoas e sobraram 3, eu era um deles. Então, ou eu ia para a Etiópia, ou eu ia para o Peru, Arequipa, ou eu entrava na filadelfia. E foi nessa ocasião que minha mãe teve peritonite, junto na época do Tancredo. E eu via meu pai, ele fez esse catálogo que a gente achava assim, esse livro de matemática, né? A capa é horrorosa. E aí eu comecei a me envolver com o que ele estava fazendo. Então, minha mãe ficou 40 dias em coma, porque aquela senhora alemã não morreu ainda, ela ouviu, né? Estranha é outra história. E ela estava semi-comatosa, e ela sobreviveu. Depois teve a cirurgia de reversão, e eu vi o RH sentado lá, 40 dias, com esse catálogo aberto, colocando ali, olho de boi, 60 reais, 6 mil. Como assim? De 1 para 6? Não, é que eu faço o catálogo previsão de dólar. Então, aqui a faixa de 83 não dá para ver direito, mas mudou quatro vezes o câmbio. Começa em 280, tem 1.900 cruzeiros. Eu falei, então como é que você faz? Eu adivinho o dólar e depois eu faço, ele fazia a cotação do Iver, do Michel, do Scott. Aí ele tinha uma lista que ele punha cafezinho de coador, jornal, ainda tinha uma cor só, pãozinho, porque ele queria uma referência. Né? Qual é a referência? Né? Uma pergunta simples, 60 reais olho de boi, 1843, representa o quê nos dias de hoje?
que você pode comprar? Não dá para exatamente dizer. Né? Então, quando eu entrei na RHM, ele falou assim, olha, é o seguinte, você vai ganhar comissão, isso é de 84. Você vai ganhar comissão de 5% sobre as vendas. Eu falei, olha, passou um tempo, eu falei, não dá, cara. Porque quando o catálogo sai, o olho de boi está 6 mil e eles estão vendendo por 1.500. Quando chega no meio do ano que se acertou o dólar, estão vendendo a 6 mil. 300 anos de inflação é um livro romeno. Então, se eu ganho 5% de comissão, eu vou ganhar por 2 meses, porque a concorrência vai dizer, compra na RHM, que é o preço que ele lançou. O catálogo tinha saído. No janeiro do ano seguinte, vai comprar lá, que é o preço dele. Os caras estavam vendendo 3 vezes o catálogo. A inflação era overnight, overday, e não lembra disso. Né? O dinheiro não valia nada. Você achava que estava mais rico, mas você não estava. Eu falei, olha, isso aí não pode continuar. Tá? Outro detalhe que eu nunca contei é que eu comprei a RLM. Eu paguei. Eu não ganhei ela. Ele falou, olha, você quer mais espaço? Então você cria. Né? Essa foto aí tem uma outra conotação. Você cria seu espaço. Então eu fiz aqueles 4 catálogos. Acho que é a melhor edição, 95, tá? O volume 2 foi ele que fez. Tinha vovó, netinha. Para mim era muito complicado. Eu fiz o Império, aí eu fiz o volume 3, colorido. Aí eu não sabia o que fazer. Eu tinha um amigo, vocês conhecem, o Fevereiro, me chamou, fui para o Rio, comprei estoque de inteiros, fiz o catálogo de inteiros enquanto o RHM estava revisando o volume 2. E aí já era o F. Né? Nessa época, o comércio falou assim, você matou o catálogo. Isso aí é muito mais para frente. Você matou o catálogo porque você revelou a origem da UF. Né? Mas com essa inflação, né? Infelizmente não dá, não tinha como estabelecer um valor. Essa estante, existia uma associação, foi extinta há pouco tempo, que é a Associação Internacional de Editores de Catálogo de Selos. Aí a RHM inventou, e o pessoal tocou da diretoria, de todo mundo manda catálogo para todo mundo. Ele mandava 180 catálogos da RHM para todo mundo. Quem nunca deixou de comprar foi o Congresso norte-americano. Nunca. E via catálogo da Grécia, de tudo que é lugar. Então, em todos esses catálogos, isso aqui é uma parte que eu tive que jogar fora. 170 catálogos por ano. Todos eles trazem cotação. E esse é um livro, volta ao livro, Volta aqui. Que conta a história de como surgiu o catálogo. Então, é importante saber, nós estamos em época de Copa do Mundo, que o princípio é esse, de troca. Eu tenho o Neymar, eu quero 30 diferentes, eu quero 10 diferentes. Esse foi o princípio de estabelecimento de cotações e não de preços. Daqueles 170 catálogos, eu conversei com o Roberto, um único, em toda a história, trouxe preço de venda. Foi da Áustria, Neto Catálogo. Nunca vou esquecer. Quantas edições? Uma. Não funciona. Então, por isso que foi criada a UF. Porque, se você olhar, agora sim, desse manual, que é de 1926, a Bíblia Filatélica, olha só, o 90 de boi marca 250 aí, um livro de 1926. E o 600 inclinado, o dobro. Pega todos os catálogos. Todos. Essa é a relação. 2 olhos de boi, 600 inclinado. Isso muda? Muda. Santana Saad vendeu um jogo de folhas de turismo, de turismo. Ele abriu em quadras. Era a coisa mais cara que tinha. Perdeu o primeiro lugar. Por quê? Porque o jogo de folha de turismo aberta, para atender quadras e isolados, fez o preço despencar. Então, existe variação entre? Existe. Leilão BR apareceu um monte de selo 7,2. Os R$100 cruzeiro. O preço caiu. Nenhum era perfeito. No começo eu falei assim, vou comprar tudo, o cara está vendendo barato. Na verdade, a cotação dele caiu e o catálogo ainda não registrou. O 478, o novo, marca 1.000. O cidadão abre uma folha com 100 selos,
ele vale 100, mas o catálogo ainda não registrou essa queda. O 477, Carivale, novo continua bom. Apareceu, a cotação dele cai. Mas é um movimento, você tem lá 40 mil cotações, você mexeu num, você tem que mexer nos outros. Então, é muito fácil errar. Porque será que o valor da quadra afeta o valor do ser isolado? Mas quem vai abrir quadra? Antigamente se abria. Eu cheguei a abrir Petrópolis Casa Mais. O Bruno Marek chegou a abrir quadra de boi, tesoura. Eu conheci colecionador que tirou olho de boi de carta. Adael Lourenço Dias, prefeito de Meia Ponte. Prefeito, eu tirei para pôr na coleção, ele tirou da carta olho de boi. Então, essas coisas afetam a cotação. Mas não é um movimento brusco. E eu brigava muito com meu pai. Desde o Schiffer, a cotação é a mesma coisa. Por quê? Porque quando aparecia um comerciante com selo que nunca tinha aparecido, para fazer, não, tem que pôr 5 mil. Meu pai dizia, não, tem que crescer. Aí eu brigava com ele. Não, não tem que crescer nada. Ele é raro, não apareceu. Né? Então, sempre é essa discussão de cotação. O Ruller foi um grande amigo meu. E ele falava assim, o dia que seu pai saiu da filatelia era decola, né? Porque ele era uma pessoa muito realmente... eu tenho cara de bravo, mas não sou não, viu? Esse cara assim, sobrancelha, mas não sou. Ele era bravo, ele brigava. E o Ruller dizia assim, a filatelia, o buraco é mais embaixo, não tem que olhar filigrana. Tem que fazer que nem álbum de figurinha. O Catiborian fez a mesma coisa, né? O Catiborian tinha um sonho, e eu era muito amigo dele também, de colocar o selo dentro de envelope e colocar em banca de jornal, porque é o jeito de começar. Tudo que foi possível fazer para popularizar, isso é interessante. A gente tentou fazer, mas, na verdade, filatelia é coisa de elite. Desculpa, eu tenho um colecionador que vende ônibus para comprar selo regular usado. Tem, de 14 anos. Existe, mas é raro. Então, aí, eu precisava contar rapidinho uma história que deu. Acordei por causa dessa crítica de cotação. Volta lá, por favor, no outro. Rapidinho. Teve um jogo de futebol ontem, 61 mil ingressos vendidos. Meu pai foi, em 1950, para a final Brasil-Uruguai. Então, disseram que eram 200 mil pessoas. Então, imagine que eles imprimiram 200 mil ingressos, mas 200 pessoas passaram o balão e não foram. Então, todo mundo que foi, o ingresso foi carimbado. Mas sobraram lá 100, 150. Aí, de repente, surge o mercado. Puxa, você tem ingresso da final da Copa do Mundo de 50? Sem carimbo? Tem. Quanto você quer? Ah, eu quero R$2.000. Ah, tá legal, tá aqui. Imagina o jogo de ontem. Eles venderam 60 mil ingressos. Mas eles fizeram 6 milhões. E fizeram lá o restante como souvenir. Não pode entrar, sem direito à entrada. Se tira uma etiqueta e fica o ingresso igual ao outro. Para que falar isso? Para falar que das 10 mil páginas com todos os selos do mundo inteiro, aqui em 1.000 páginas você tem os 100 primeiros anos. Ou seja, o selo moderno, ele perdeu sua finalidade postal. Porque quando ele era usado, era jogado fora. E é ali, porque o selo não foi feito para colecionar, foi feito para pagar por um serviço de forma antecipada. E alguns guardaram, que nem no final da Copa de 50. No momento em que todas as empresas, os Correios do Mundo, descobriram que as pessoas pagam pelo serviço, que é mandar uma carta, e não usam, é um show de banda de rock, onde venderam 6 milhões de ingressos, mas 5 mil pessoas assistiram. É igual. É um outro negócio. Ele vende o papel e não presta serviço. E o pior, desmonte, depois de um tempo, não vale mais. Você não pode pôr na carta, você perdeu o direito. Quando o CEF foi inventado, criado, era 20 gramas, passou para 10. Isso é um 71. Mesma coisa agora com o registrado, não pode. Não pode mandar carta com selo personalizado. Bom, é um direito que eu adquiri. O selo é isso. Então, houve uma abundância tão grande,
que o comércio não é responsável de não resgatar esse serviço. Tá? Então, eu dou sempre o exemplo do farmacêutico. Ele precisa de melhoral e está cheio de aspirina. Aí vem um cara lá com 10 mil comprimidos de melhoral, que é de aspirina, que ele está lá no estoque, ele não quer. O comerciante não pode resgatar o selo moderno que ele comprou mil de cada e que está estragando. Não tem como. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz em 83, briguei com meu pai e falei, eu vou comprar só 70 jogos do Bloco Brasileiro. Ele comprava 1000. Aí subiu o preço, cara. Ele falou, está vendo, você é um engenheiro idiota, burro, valorizou. Eu falei, tá bom. Então você vai lá Praça da República, compra todas as pinturas, todas, porque na esperança que um vire Picasso. Então esquece esse negócio de investimento. Não existe. Para ser moderno, não existe. Existe golpe de sorte. Você comprou lá o da China, lá, o mapa errado. Mas isso aí, segundo um australiano, um comerciante, ocorre na vida de um comerciante a cada 7 anos. Você comprar uma coisa que o cara não sabe o que é. Você não pode viver de compras desse tipo, né? A viúva deixou... Primeiro que a viúva não aparece na loja de selos. Alguém fala assim, olha, eu tenho um amigo que coleciona, e esse que vai depois vender, né? Nunca comprar nada de Tambacia das Almas. Ficar esperando isso é fechar a empresa. Não existe. Então, de novo, a mãe da filatelia é o catálogo. Isso é uma tentativa do meu filho de fazer de autógrafo. Por quê? Que autógrafo vale mais? Idi Amin Dada, Tiradentes, Padre Cícero, Lampião, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Você não sabe. Eu não sabia. Então a gente começou a brincar com isso. Por quê? Porque o cara que fala que o catálogo não serve para nada, ele está cuspindo na mãe. Desculpa falar, mas é verdade. Porque existe uma origem. A origem é um livro com uma relação de cotações. Esse é o primeiro colorido que foi feito. Tá? Também dá para contar uma história só sobre ele. Pode seguir, senão a gente não acaba isso aí. Aqui é como era feito o catálogo. A história só do catálogo que o Paulo Braga tinha pedido para mim, se você souber, meu Deus do céu, que trabalho que dá. Cada precinho era cortado com gilete, e numa máquina, não era nem elétrica, era batido um novo preço, era colado com cola preta. A chapa era queimada, e aí ficava uma borda, e cada cotação com os arcão era pintada em volta para queimar a chapa. Para sair em preto e branco. Depois deu colorido. Então você vê que aqui tem uma janela, aqui sim a janela, porque são 2 anos seguintes. Porque eu falei assim, vou pôr um fundo cinza, fica legal. Depois eu percebi que fiz besteira. Né? Numa dessa, você perde um monte de cliente. Também tem uma história, depois se quiser saber, porque na gráfica o cara olha o catálogo, caiu uma cotação. O cara passava a noite, a gente passava a noite na gráfica, colando o preço. Eu falei, vou dormir, sabe? Aí o cara foi lá, pegou o catálogo anterior e colou a cotação anterior, do ano passado. E o meu melhor cliente comprou aquela peça com preço maior, e depois de 10 anos ele falou assim, olha, você é um ladrão, porque o que eu comprei está com o preço do catálogo anterior. Não, caiu o preço. E esse é o primeiro chifre, o primeiro RHL, quando meu pai comprou do chifre. Meu pai pagou em marco alemão porque era moeda forte. E tinha tipografia, cada selo, não tinha nem fotolito. Quem fazia a gráfica Ave Maria. Não dá para imaginar a história, ela é muito longa, esses 40 anos para fazer esse livro. Eu sentei num 486, que é isso aí, e fiquei 8 meses fechado numa sala aqui em cima para fazer enciclopédia. E aí vem a história da enciclopédia, que eu vou contar rapidinho, espero que eu tenha fôlego. Desses disquinhos. Então, é bom parar aí, só um pouquinho. Eu fui para a França e entrei numa filatélica e tinha um homem chamado Pierre Londex, não esqueço dele. E tinha a Filat France no ano seguinte. Ele falou, Peter, eu vi essa printer aqui de jato de tinta, seu livro está inscrito.
na Filex Santos. Eu falei, escuta, não vai dar para fazer, tem que fazer fotolito, prova. E o senhor está dizendo que eu tenho que voltar aqui, acho que era fevereiro ou março, para entregar 5 cópias. Mas agora já está feito. Eu voltei para cá, eu estou no Planalto Paulista, para a campainha vendedor de uma gráfica. Olha, minha gráfica, ela tem um portfólio muito ruim, muita revista pornográfica, e a gente queria fazer um teste com uma coisa diferenciada. Mas o que o senhor traz? Não tem fotolito. O quê? Não, não tem. Mas você precisa vir com esses discos aí, eram uns 50, 60. Aí eu levei lá uma gráfica, que era longe, para transferir para o computador para fazer a chapa direto. Ia demorar muito, não ia chegar a fazer os 5 catálogos no prazo hábil. Levei meu computador. Passou a noite transferindo os dados. Na manhã seguinte, eu fui na gráfica. Formataram a Winchester. Eu não perdi enciclopédico. Eu perdi tudo. Tudo legal. Espaço. Eles me processaram por difamação e calúnia e eu ganhei a causa. Tinha um enciclopédico de comemorativo pronto aí dentro. Perdi isso também. Perdi uma coleção de selos inteira, colada em asfalão. Esse aqui, para um pouquinho. Colada em asfalão para fazer fotolito em rolo. Foi tudo. Feira Mundial, foi tudo espaço. Eu perdi uma coleção inteira do Brasil. Essa gráfica não tinha prova. Então, veja só, aqui tem um 10 reais, e aqui tem o 10 reais. É o mesmo selo. Dos 1.000 catálogos, 300 eu joguei fora. Então, eu levei 5 para a França, concorreu, ganhou o grande prêmio, enciclopédico. O Pierre Rondex me deu o prêmio em mãos, eu voltei para o Brasil, e o cidadão, que era o representante do Brasil, me mandou uma medalha, que era vermelha. Eu nunca tinha visto uma medalha de ouro na minha vida. Liguei para o cara e falei, olha, você me mandou uma vermelha. Pô, desculpa, eu tenho 2 medalhas de ouro da Filex Santos. E eu mandei de presente para o maior colecionador que eu já conheci até hoje, já falecido em 2013. Então, esse é o prêmio da Filex Santos. Quando eu cheguei no Brasil, deu metal na mala, né? A Polícia Federal falou assim, isso tem metal, olha aí. Eu abri e falei, olha, tem isso aqui lá na França. Falei, o senhor pode fazer o favor, da polícia? Chama a imprensa, faz um bruta de um barulho, me prende, porque não vai sair uma notícia em nenhum lugar. Eu tenho certeza. E não saiu. Aí ele foi para Londres, pode mostrar o diploma, prêmio especial, com tudo. Foi traduzido para o alemão, para o inglês, o livro. Aí depois começou, vermelho. Depois foi para Viena, depois para Espanha. Daqui a pouco um diploma. Tá? Na época da inflação, a gente estava fazendo ajornamento para ver se acertava os preços, porque estavam defasados. Então, isso aí era feito também num computador meio primitivo. Pode continuar. Aí, finalmente, uma coisa que eu consegui que meu pai não conseguiu, entrar na IEP. Demorou. Agora, eu só posso fazer certificado de selos do Brasil de 1843 a 1943. Estava conversando com o Roberto. O cara tem que conhecer gráfica, quadricromia, quadro doce, litografia. Isso são propostas para a melhoria do catálogo, de gente que ajuda bastante. Tá? Senão, você não pode fazer. Você tem que falar mais de um idioma, infelizmente. Né? Eu não sou bom de idioma. Né? Meu filho ele fala um monte. Mas isso é um estudo de olho de boi, do maior colecionador de olho de boi que existe hoje, sobre todos os carimbos que existem, para poder fazer o catálogo do ano que vem. Aquele estudo do Guido, com 16 papéis da madrugada, eu queria colocar o Protzner e o Guido, que são os caras que sabem. E esse é o catálogo último, com alguns erros anotados aí. Tem erro para chuchu. Não dá para imaginar a quantidade de erros que tem no catálogo. O Braida é um super revisor, ele sabe do que eu estou falando. Ele pode depois confirmar. Então, nunca acredite no que um livro traz, sabe? O livro sempre tem erro. Por mais sagrado que seja, tem um editor atrás que comete erro. Mesmo sendo o mesmo. E eu agora estou num impasse, porque eu descobri umas coisas de 1850, de emissão de 1850, que tem que mudar o catálogo. E, de repente, um cara me acha um selo
R$ 60 inclinado tipo 2, A em papel de olho de boi. Então, quanto vale a UF? Por isso tem o KKK. Sei lá, meu. Se esse carro batido é uma coisa, se é aquele Fusca é outra. Tá certo? No site vai de R$ 200 o selo, por 280 reais vermelho, que eu gosto muito, e vai até R$ 2.000. O catálogo não está registrando canto de folha, carimbo raro, ele não registra isso. Se está batido, se está bem conservado, se a chapa é preta. É um guia. É para o cara não vender um milésimo gol do Pelé por R$ 1.000 no Mercado Livre e dizer que é uma grande raridade. É para isso que serve o catálogo. Tá? Porque se a coisa apertar mesmo, o cara vai vender barato. É o que acontece hoje. E o retrato das cotações é diante do BR. O BR derrubou o preço de tudo. O que nós estamos fazendo aqui, eu estou conversando com gente do Brasil inteiro. Isso não era assim. Então, isso mudou, deu impacto. E esse livro aí não registra isso. Tá? E outra, se você pegar qualquer leilão da Europa, é normal vender a 20% do valor. 80% de desconto é normal. Você pega o Romê, que existe há 200 anos, está na quarta geração, conhece Alexandre Romê, você pega o Franco Vermion, está lá, 20% do catálogo. Isso é normal. Tá? Quando você pega uma qualidade extraordinária como esse 180, eu, quando comprei, não olhei o catálogo. Comprei de uma pessoa que eu gosto muito, e falou, Peter, vem aqui porque esse é para você. Isso é para você. Eu falei, é. E é porque são fases do comércio, né? Não que eu não precise vender, eu preciso vender. Né? Mas tem coisa que eu não gosto de vender. Não, sabe? É tão difícil achar. Tá, é muito dinheiro, é. E é para gente que tem dinheiro. Fazer o quê, né? Infelizmente é isso. Mas agora, vou parar de falar, porque eu já falei demais. Então, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Tá? E sou muito feliz com a minha mulher, e 51 anos junto. E ela começou a trabalhar em 74 na RHL, só para você ter uma ideia. Venci em 71, em 74 ela começou. E olha, o cara mais difícil de pagar salário foi o seu RHN. Duro tirar dinheiro dele. Um bom comerciante. Ele me ensinou a arte do comércio. Ah, só para terminar. Ele queria me ensinar comércio. Ele foi com 11 mil cruzeiros comprar uma televisão. Era 13. Ficou 2 horas, chamou o gerente, pôs os 11 mil para isso ou não quero a televisão. Comprou a televisão por 11 mil. Chegou em casa, colocou, 2, 3 meses depois, caiu um raio. Aqui no Planalto tem raio. Queimou a televisão. Chama o cara, está na garantia. Chamou o cara. Falou, olha, raio não tem garantia. Ah, não tem. Mas só tem CNPJ? Tem. Você não pode telefonar aqui, o senhor compra pelo preço de fábrica. Ele ficou 2 horas, sei lá quanto, de 13 para 11 mil. Quanto custa na fábrica a televisão? 3.600 para 11 mil. E o cara ficou horas para tirar 2 mil. Isso não existe na filateria, não. Não tem. A reposição é incerta, geralmente você tem que pagar de uma vez, você não sabe o que vem. É o comércio, é que nem mecânica dos solos, em termos comerciais. Você não sabe o que vem pela frente. Argila mole, lente de areia, se você vai repor. E eu aprendi com eles, meus antepassados, que minha mercadoria é selo. Então, se eu tinha 1.000 selos desse aqui, paguei o ano inteiro as contas, eduquei meus filhos, meus netos, e estou com 500, estou empobrecido. Porque dinheiro é mercadoria de banco. O que eu posso oferecer para o meu cliente é uma maior amplitude de selos dentro daquilo que ele pode comprar. E com a diferença? Ele pode comprar, recebe o certificado, o preço está em dólar atrás por um site, ele pode vir resgatar a hora que ele quiser, trocar por um melhor ou por um pior, desde que seja comprado aqui. Essa é a diferença. E então, como a concorrência é grande, que tipo de diferença eu posso oferecer? É essa. E apesar de tudo, ainda consigo vender selos para poder financiar o catálogo.
Porque, na verdade, os grandes compradores do passado fizeram o enciclopédico surgir. Se não fossem esses caras, que estão listados lá na frente, não ia ter, não. Para vocês. E eu agradeço, queria desculpar o excesso de palavras.